A presença hoje é do empresário, advogado e liderança associativista Marco Túlio Ribeiro Fialho, com quem nós vamos conversar agora. Marco, você está com as credenciais aí que serão dissecadas ao longo dessa nossa conversa, mas eu gostaria de provocar primeiro o advogado tributarista. Essa gestação dessa reforma tributária, ela está nos acenando e nos prometendo o quê? Alguma perspectiva mínima de melhoria da vida do contribuinte brasileiro, Marco? Bom, primeiramente, Eustáquio, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você nesse dia conversando sobre um tema tão importante, né, que é a reforma tributária e outros assuntos aí, porque o seu programa é um programa descontraído, que a gente conversa sobre vários assuntos, mas esse assunto me instiga, porque realmente é o meu dia a dia. E a reforma tributária, se não é a mais, é um dos assuntos mais conversados e badalados do momento, né? As dúvidas se o atual governo consegue emplacar a reforma tributária, não consegue emplacar a reforma tributária. E sempre que se fala em reforma tributária, grande preocupação minha, acredito que sua também e de quem está nos assistindo, é se a reforma tributária ajuda ou atrapalha. Isso porque, historicamente, Eustáquio, sempre que se decidiu fazer reforma tributária ou se dialogou sobre a reforma tributária, historicamente o que ocorreu foi o aumento da carga tributária. Esse governo diz que não vai aumentar a carga tributária e nós queremos acreditar nisso, mas historicamente não é o que vem ocorrendo. De 89 até hoje, quando começou a se falar em reforma tributária, a carga tributária do Brasil era 23% do PIB. Hoje, a carga tributária é 35% do PIB. Ou seja, as tentativas de reforma sempre serviram para aumentar a carga tributária. E aí nós temos uma proposta do ministro Paulo Guedes, que é a unificação do PIS e COFINS pela IBS, que aumenta a carga tributária mais uma vez, de 3,65% para 12%, sob a justificativa de que o mecanismo seria dedutível, não cumulativo, poderia então abater as despesas, mas ocorre que na prática isso não acontece, não é tão romântico assim, e o que a gente observa realmente é o aumento da carga tributária. Vamos torcer para que essa reforma passe, e passe de uma forma que ajude o Brasil, simplificando, e se não puder reduzir o custo tributário, porque entendo que nós temos uma máquina pesada, seria necessário também uma reforma administrativa, né? Porque senão a conta não fecha, mas se não for possível reduzir a carga, que se mantenha, pelo menos, não é isso? É a nossa opinião. Túlio, mas das versões que estão sendo colocadas em discussão, me parece que existem duas propostas. Existe alguma que é mais viável, mais palatável para o contribuinte, tanto do ponto de vista de uma perspectiva de redução de carga ou do ponto de vista da operacionalidade do recolhimento do tributo? Eustáquio, nós temos hoje, quando se fala em reforma constitucional, nós temos duas PEC, a PEC 45 e a PEC 110. Ambas as propostas os projetos de emenda à Constituição, eles são reformas bastante abrangentes, que mexem em muita coisa, aniquilam os benefícios fiscais e unificam, simplificam, mas são muito criticadas também. O governo sabe como que é difícil emplacar a reforma constitucional e vem então fatiando a reforma. Por enquanto, unificando o PIS/COFINS, a promessa do governo é que depois trabalha a redução da folha de pagamento. O ministro Paulo Guedes pretende substituir, pelo menos é assim, tem se manifestado, os 327 bilhões da arrecadação da folha com um tributo aí que incidiria sobre as transações econômicas e eletrônicas também, uma espécie de CPMF que muitos criticam, e também a famigerada reforma do imposto de renda, né? Onde se pretende aí tirar um pouco da tributação sobre o consumo e tributar a renda, que é o que de fato fazem muitos países. O Brasil tem uma alta tributação sobre o consumo e uma baixa tributação sobre a renda, né? Então seria desejável de fato aumentar o imposto de renda desde que você pudesse equilibrar o consumo. O que se avizinha, o que se mostra não é uma redução de carga tributária. Muito me preocupa a reforma que aí está, né? Está, talvez, do ponto de vista da simplificação, o governo está conseguindo simplificar, porque também o Brasil hoje é um manicômio judiciário, nós temos aberrações que só tem no Brasil, a jabuticaba brasileira, né? Coisas que só tem aqui no Brasil, inclusive quando, mundialmente, quando se querem saber o que não fazer acerca da matéria tributária, olha para o Brasil. Se o Brasil tem, ninguém faz. Você sabia?
Que é assim, o Brasil ele é tido como um exemplo do que não fazer, né? Então, simplificar é necessário, o governo entendeu isso, agora não me parece que essa reforma vem para ajudar financeiramente. O que me parece é que a indústria está fazendo um bom trabalho, o serviço não tem como deduzir isso, vai ser um pouco mais onerado e sempre nos preocupa, quando fala em onerar serviço, da essencialidade do serviço, em especial saúde e educação, uma vez que esses são fundamentais para a população. Respondendo sua pergunta, Eustáquio, não tenho visto nada muito otimista em relação à reforma. A presença hoje é do empresário e advogado Marco Túlio Ribeiro Fialho, também presidente da Associação Empresarial de Vila Velha, a Sevila. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente da Sevila, empresário e advogado tributarista Marco Túlio Ribeiro Fialho. Marco, no bloco anterior você mencionou a respeito da sua... Detectei um leve ceticismo com relação à efetividade de uma reforma que realmente significa um avanço para a vida do contribuinte. Agora, você mencionou um aspecto interessante. Na medida que desonera o consumo, vamos falar primeiro das boas intenções, nem vamos falar da implausibilidade política delas se consumarem. Na medida em que você desonera o consumo realmente e onera mais a renda, de uma certa maneira, você está buscando uma simetria social, uma maior justiça social, né? Podemos considerar assim? Podemos. Na verdade, o Brasil hoje, o imposto de renda do Brasil, ele é um imposto que ele não atinge a sua finalidade, ele acaba tributando inadequadamente, porque as grandes fortunas no Brasil não são tributadas hoje e a alíquota que nós temos hoje das faixas do imposto de renda não são suficientes para tirar essa discrepância, né? Então, quando você tributa quem recebe dinheiro e tributa menos o consumo, você faz justiça social tributária, justiça social fiscal, porque você sabe a necessidade que tem todos nós, inclusive aquele que recebe um salário, principalmente que recebe 1, 2, 3 salários, de consumir, de comprar arroz, feijão. Então, se você está tributando o consumo, está tributando muito mais, de forma muito mais elevada, aquele que precisa e menos aquele que recebe muito, que seria o imposto sobre a renda. Isso é bem fácil de constatar, principalmente quando se observa o que é o peso da alimentação, por exemplo, numa família de renda de até 5 salários mínimos, né? O quanto que ocupa do orçamento da renda, né? Vamos calcular aí 25% a 30%. E na família mais abastada, não chega a 5%. É impressionante a discrepância, né? É verdade. E você fala também da tributação de dividendos. Porque hoje a pessoa jurídica, o lucro é rateado, o lucro é dividido e pago depois na apuração do resultado final da empresa. Ou seja, teoricamente, a CNPJ já pagou imposto de renda. Mas aí o acionista e o titular do dividendo passaria também a ser tributado. Seria essa... É o que se discute hoje, Eustáquio. O que se discute é justamente isso, né? É um tema extremamente polêmico, né? Porque quando se fala em tributar, então, dividendos, tributar o sócio, o acionista, você tem que aumentar o imposto de renda, mas tem que reduzir de outro lado. Então, se você aumenta o imposto de renda sobre os dividendos, você vai reduzir aonde? É isso que o governo não conseguiu mostrar ainda, porque o governo tem se falado muito em tributar dividendos. De certa forma, a gente concorda com isso, porque acha que é um caminho aumentar a tributação sobre a renda, mas o importante é que o governo mostre de onde que vai tirar. Se vai aumentar sobre o dividendo, vai tirar sobre aonde? Porque hoje o que ocorre com nós empresários, você e todos os empresários que nos assistem, sabe muito bem que no imposto de renda, ele vai lá no imposto de renda, o contador dele, ele mesmo faz isso, e coloca em rendimentos não tributáveis, e coloca tudo aquilo que ele recebeu da sua empresa e não paga R$1 de imposto de renda, porque o CNPJ, porque a empresa dele já pagou. O projeto do Paulo Guedes é justamente de tributar esses dividendos. Agora, e a proposta de exonerar a folha de pagamento? Essa conversa rola há mais de 4 décadas, sempre se considerando a possibilidade de transferir os encargos da folha para o faturamento da empresa, né? E desonerar, o que de fato seria um incremento na geração de emprego, né? Porque hoje é caro criar um posto de trabalho no Brasil. E aí a ideia cogitada de transferir isso para o imposto, o que seria uma ressuscitação da CPMF. Já tivemos alguns ensaios de Mas a ideia é interessante, não, Marco? Como é que você vê? Então, depende como que esse mecanismo pode trabalhar, né? A ideia de desonerar a folha com certeza é interessantíssima. Ninguém consegue conviver mais
com a oneração com a folha tão onerada, porque isso vai na contramão da geração de emprego. Sim. Se eu sou um desestimula a contratação, né? E aí você tem mecanismo como a pejotização e a terceirização e tantas outras aí que cada vez mais vem ganhando espaço no Brasil. Então, desonerar a folha de pagamento é uma necessidade urgente, que precisa realmente passar. Como que o governo vai cobrir esses 327 bilhões, que é o número anunciado pelo governo, para cobrir essa desoneração da folha? A gente não sabe. Paulo Guedes sugeriu aí um imposto sobre as movimentações, inclusive eletrônicas também, o que seria uma espécie de CPMF, né? CPMF foi muito criticada, né, no passado, porque ela era 0,38% sobre toda a movimentação financeira, porque a crítica era justamente que ela incidia várias vezes sobre o mesmo valor, né? Então você transferiu para A, para B, para C, então era o mesmo valor que ia passando de mão em mão, ia tributando, enfim. Naquela época existia também uma preocupação em monitorar os valores. Essa foi a grande verdade. Quando se criou rastrear, né? Rastrear. Era fazer uma regra de 3, né? Exato. Se 0,38% é X, então 100% é Y. Isso. Então esse foi o intuito da CPMF. Hoje isso não é necessário mais. Nós temos aí vários mecanismos de controle, mas ainda assim esse mecanismo tem recebido muitas críticas, mas é uma opção. Particularmente, eu vejo como uma boa opção, sim, a depender como vem o projeto de lei, né, Eustáquio? Porque às vezes o ministro anuncia uma coisa e quando vem o projeto... Vem desfigurado. Vem desfigurado. Vem desfigurado, continua prevalecendo a máxima de que nada é pior, nada é tão funesto para uma boa ideia do que executá-la mal, né? Nós tivemos essa demonização no passado. Eu achava, na verdade, que ela tinha sido demonizada por causa da malversação da destinação dos recursos, né? Eu não sabia que era essa tributação em cascata da taxa de 0,38, não. Eu achava que criou-se para uma finalidade, depois perdeu-se o propósito original da instituição do tributo, né? Isso ocorreu também. Ocorreu com a CPMF, ocorreu também com os 10% da multa do FGTS, né? Então, quando o empregado era demitido, por justa causa, existia ainda uma multa de 10% de FGTS que foi criada para cobrir o rombo do plano Collor, dos planos econômicos anteriores, dos anos 90, e esse rombo, esse déficit na caderneta de poupança deveria ser coberto por essa multa, e quando esse déficit foi coberto, ainda assim o governo continuou cobrando esse tributo, e isso foi muito criticado também. Então o CPMF passou por esse tipo de crítica também, porque ele tinha um prazo, né? E esse prazo foi sempre renovado, esse prazo nunca se esgotava. Então nós temos crítica de âmbito formal, quanto crítica de âmbito material também, Eustáquio, em relação ao CPMF. E não há nada a fazer sobre isso, a não ser constatar, né, Marco? Não há nada a fazer, eu fico impressionado com a nossa impotência enquanto cidadãos para poder conseguir... Uma questão que me intriga particularmente, essa questão que você falou a respeito da tributação, por exemplo. Eu quero saber se é mito ou é um fato jurídico de que a tributação deve ser inversamente proporcional à utilidade essencial do produto ou do serviço. Isso é verdade? É verdade. Nós temos que tributar, o governo tem que ter a sensibilidade de tributar menos aquilo que é essencial. Então, quando você tem aí saúde, educação, quando fala de bens de consumo, arroz, feijão, energia elétrica, existe uma discussão muito grande. Eu quero chegar na energia elétrica, me parece que é 25% o ICMS da energia elétrica. Existe uma discussão muito grande acerca disso. Os tribunais têm se manifestado, né, em relação a isso. Já tem muitas decisões atestando e declarando a essencialidade, que esse imposto então deveria ser reduzido para 17 ou para 18, a depender do estado. Então essa discussão realmente existe acerca da essencialidade. E é um princípio tributário que deve ser observado sim, Eustáquio. E ninguém está falando nada até então, exceto essas manifestações aí que você falou, que já existe sentenças, já existem decisões. Existem várias decisões, e aí quem com certeza quiser se aprofundar sobre isso, deve buscar o advogado da sua confiança, o contador da sua confiança, pedir informações para aquela pessoa que o nosso ouvinte confia, para pegar mais informações, porque isso de fato procede e cada um tem que correr atrás do seu direito, né?
A presença hoje do empresário, presidente da Acevilla, advogado tributarista Marco Túlio Ribeiro Fialho. A gente volta já. Voltamos com a presença do empresário, presidente da Acevilla, advogado tributarista Marco Túlio Ribeiro Fialho. Marco, nós temos uma outra agenda para tratar com você, mas eu quero ainda rebobinar alguma coisa a respeito da questão da tributação, que é o seguinte, tem a questão dos municípios, né, que tem que se ver como é que vai ser contemplado na perspectiva de reforma, tem essa divisão profundamente injusta de que a gente calcula por alto 65% do bolo tributário com a União, uns 25% para os estados e 10% a 12% para os municípios, né? Ou seja, o cidadão mora na cidade, vive e morre na cidade, é onde ele sente a presença do ente público perto dele, lhe assistindo, lhe provendo dos serviços essenciais, mas a decisão do recurso está em Brasília, né? É verdade, Eustáquio. Essa sua provocação eu vou responder com Antônio Cândido, que tem uma crônica chamada Ao Rés do Chão, e nessa crônica Antônio Cândido diz assim, que a poesia e o romance têm a sua sofisticação que a crônica não pode alcançar. Parafraseando, não é com essas palavras que ele diz, que a crônica não é tão sofisticada como a poesia, quanto o romance, e, portanto, não se pretende ganhar com uma crônica um prêmio Nobel de literatura. Mas ela tem o seu lugar também, né? E tem o seu lugar, e o que seria do nosso cachoeirense Rubem Braga se não fosse as crônicas, o príncipe das crônicas. Então, de igual modo, eu queria fazer uma brincadeira com a literatura para dizer que, de igual forma, o ente municipal não tem a sofisticação, não tem o incremento que tem o Estado, a União, não tem tanta sofisticação jurídica, não tem tanto molejo, vou usar essa palavra, enquanto tributarista não usaria ela. Mas estou aqui como presidente de associação de empresário, então tem essa liberdade poética, não tem tanto molejo, né, como tem capacidade um ente federado estadual, porque tem, como você mesmo disse, muito dinheiro, muito caixa. Então tem estruturas muito mais complexas. A estrutura municipal, ela é tímida, porque o município no município que se realiza saúde, educação, entretanto ele não fica com os recursos. Então o município ele não tem a mesma estrutura governamental que tem o Estado, que tem a União. Então o município fica com a parte mais magra e fica com as maiores responsabilidades. Na reforma tributária, isso é muito discutido também, porque tem uma discussão acerca do federalismo, quando vai unificar a ICMS e o ISS, como fica a participação dos municípios. Ele continua com a parte mais magra, então tem uma discussão muito grande acerca disso. Enquanto presidente da associação, eu vejo a dificuldade que os municípios têm de fazer investimento, porque não sobra. Investe com educação, investe em saúde, e os investimentos realmente ficam prejudicados. Não, você está sendo generoso, não sobra não. Não sobra não. Todos os investimentos dos municípios capixabas, enquanto durou o Fundap, eram derivados exclusivamente dos recursos do Fundap. O município, principalmente que em alguns lugares, ele tem a função de prover emprego, inclusive, né? O emprego que a economia não dinâmica não produz, cabe ao município empregar. Tem uma folha gorda de funcionalismo, né? Então, na verdade, quase nada sobra para o investimento. Quase nada, né, Marco? Quase nada. Agora, na verdade, eu acho que deveria ser 65% para o município, o Estado continuasse com seus 25% e a União com 10%, 15%, depois daquela reforma administrativa, que ia também desinchar o Estado, porque o Estado garroteia a sociedade, ele é caro para a sociedade. Não te parece, não? Não, o Estado é caro para a sociedade, o Estado de um modo geral, o Estado, o município... o ente público. O ente público é caro para a sociedade e realmente é necessária uma reforma administrativa, né? O servidor público ele tem que ser realmente bem remunerado, mas aquele servidor público que não ter métrica de produtividade, que não se dedica ao serviço público, não pode ficar nas costas... Não é vocacionado. Que não é vocacionado, não pode ficar aí dependendo realmente do ente público, sendo que ele não entrega o trabalho que ele deveria entregar se estivesse na iniciativa privada. Então, realmente, isso muito nos preocupa e o que a gente percebe hoje, Eustáquio, é que essa falta de capacidade de investimento faz com que o Estado dependa, o município dependa do Estado e da União. Por exemplo, o município de Vila Velha,
que eu conheço muito bem, porque a Sevilla participa muito dos diálogos no município de Vila Velha. Hoje, muitos das realizações que são feitas em Vila Velha, elas são feitas com verba do governo federal, como o governo estadual a 388, ou então a rodovia também, que é feita pelo DENIT lá, que é a 477, né? Então são obras, as obras de infraestrutura, principalmente, são obras com recurso da União e do Estado, porque o município não tem capacidade de fazer infraestrutura. Fica para o município desburocratizar, basicamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu brinquei de provocar, vou provocar agora. Você assumiu a presidência de uma entidade que se destacou mais recentemente. Na verdade, ela estava adormecida há alguns anos e a partir do propósito de um grupo de empresários, ela se reativou, adotou compliance, adotou medidas de governança admiráveis, se firmou como interlocutora de prestígio com o poder público, tanto no nível estadual quanto municipal, que é a Sevilla, né? A partir do excelente trabalho desenvolvido até pouco tempo pela nossa Cristal e na diretoria que você integrou também. Você veio junto com esse trabalho. Você recebeu o bastão agora e está assumindo a Sevilla. Como é que é a postura, como é que você administra, Túlio? Como é que vocês administram essa postura de vocês manterem a autonomia e ter ao mesmo tempo uma necessária atitude inquisidora junto ao ente público, para não parecer que existe subalternidade? Eustáquio, a associação empresarial, ela não tem nenhum fim partidário, nós não temos nem a Sevilla, nem nenhuma associação que eu conheço, tem nenhuma participação partidária, são instituições do setor privado 100% imparcial. E é justamente essa imparcialidade que nos permite dialogar, que nos permite elogiar, que nos permite criticar também. Então esse é o papel da instituição. A sociedade civil organizada, que é uma organização como a Sevilla de empresários, ela é isenta. Então ela pode aplaudir e ela pode criticar. E isso que a Sevilla vem fazendo. Nós elogiamos quando temos que elogiar e criticamos quando temos que criticar. Existe uma governança na Sevilla, que como você mesmo disse, foi implementada, uma política de governança para dar lisura a todas as ações da Sevilla. Hoje a diretoria, eu assumi agora dia 27 de maio, então não tem nem 30 dias que eu estou na presidência, e a diretoria é formada aí por empresários também muito conhecidos aqui em Vila Velha, como Vladimir, que é da Findes, também de igual modo aí, não posso deixar de falar do Marcelo, superintendente do Shopping Boulevard, o Alexandre, também da VTO Empreendimentos. Nós também temos o Rodrigo Calheiros, que é diretor do Cicobi e compõe a Sevilla, o seu Elcio Rezende, né? Baluarte do associativismo, está conosco também. O seu Fernando Kobe, do Colégio Kobe. Então temos uma diretoria aí realmente muito forte, vamos continuar exercendo esse trabalho com muita lisura e imparcialidade. A presença hoje é do presidente da Sevilla, advogado tributarista e empresário Marco Túlio Ribeiro Fialho. A gente volta já. Marco, nós tínhamos começado a falar de Sevilla quando a gente foi interrompido para os nossos comerciais. A agenda, qual é a agenda que se coloca hoje para a Sevilla em termos das demandas que mais restringem a desenvoltura da ambiência empresarial aqui em Vila Velha? O grande marco hoje da imprensa empresarial é a desburocratização. Nós temos essa pauta, uma pauta cara para a Sevilla, que deve envolver todos os órgãos, deve envolver aí a administração pública, deve envolver os órgãos de fiscalização também, né? E todos estão muito empenhados para trabalhar essa pauta. O Sebrae tem apoiado muito essa pauta, a Findes tem apoiado muito essa pauta, o IEL, então são várias instituições que apoiam essa pauta. É uma pauta que a Sevilla, é uma pauta cara para a Sevilla e que estamos trabalhando aí, apoiando o município para que realmente desburocratizando, automatizando muitos processos, dando velocidade à abertura de empresa no município e descomplicando a abertura de empresas no município, nós possamos atrair investimentos. Agora, você já tem, Marco Túlio, um mapeamento das vocações econômicas dos potenciais de Vila Velha, por onde talvez devesse ser orientado a prioridade na alocação de recursos para poder alavancar essas áreas potenciais? Vila Velha é um município constituído pelo comércio e serviço. Nós temos poucas empresas aqui, de indústrias aqui no município de Vila Velha. Nós fizemos isso sim. No ano passado, entre o mês de março e outubro,
A Sevilla fez mais de 60 reuniões, envolveu a Universidade Federal do Espírito Santo, envolveu o Instituto Jones Santos Neves, a UVV, ou seja, as academias de um modo geral, né? Várias instituições também do setor produtivo, como sindicatos, Sindipães, Sinduscom, Associação de Empresários da Glória, que é a Uniglória, enfim. Então são instituições parceiras que trabalharam com a Sevilla, foram 24 instituições. Eu não posso correr o risco aqui de deixar alguma de fora, porque foram 24, já citei o nome de 3, e me perdoe as demais instituições, porque todas foram muito importantes nessa construção, mas de março a outubro foram, então, dentro dessa construção, identificado os eixos de desenvolvimento de Vila Velha. E nós tivemos a oportunidade de entregar isso ao prefeito Arnaldinho no mês de março, e o prefeito Arnaldinho tem feito uma administração muito dinâmica, está com muita vontade de fazer, está realmente dedicado, tem tirado muitas coisas que estavam engavetadas há muito tempo, está fazendo também, e ele tem o apoio do setor produtivo. A Prefeitura de Vila Velha fez a parceria com o Sebrae também, para, de igual modo, mapear esses eixos. O município, eu acho que está caminhando bem, e se depender desse trabalho de mapeamento que foi realizado pela Sevilla, nós estamos aqui para apoiar esses eixos que são turismo, que são inovação e economia criativa, e esse desenvolvimento sustentável passa pela agricultura também, mas então são os eixos principais de desenvolvimento: economia criativa, turismo, inovação, a indústria limpa, né? Uhum. E o agronegócio também. As indústrias poluentes são dispensáveis, que a gente continue ao largo delas, né? Das indústrias poluentes. Existem, nós temos que ter um pouco de ressalva quando falamos isso, porque muitas indústrias, elas geram muitos empregos. Então, é possível hoje você ter um desenvolvimento sustentável. Se nós tivermos, por exemplo, alguns polos de desenvolvimento, como a 388, alguns polos um pouco mais afastados, o que você não pode permitir são polos industriais ao lado do polo urbano, porque você gera desconforto. Mas se Vila Velha hoje, com essa expansão ao sul, conseguir criar polos de desenvolvimento e colocar algumas indústrias afastadas do núcleo de moradia, quem sabe pode ser uma oportunidade de geração de emprego. Quero agradecer muito, Marco, a sua presença aqui no nosso presença, trazendo essas informações a respeito da Sevilla de Vila Velha e essas considerações de conhecedor da nossa realidade tributária. Muito grato. Eu que agradeço, Eustáquio. A Sevilla está à disposição para ajudar o que for necessário, conte sempre conosco. A presença hoje do presidente da Sevilla, advogado tributarista, empresário, Marco Túlio Ribeiro Fialho. Até já.